Boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Direto ao Ponto, o seu programa de sexta-feira, aqui na IPP TV. Como você já sabe, o nosso propósito é trazer a teologia para a vida prática. É a única área da vida que a teologia faz sentido, né? Quando nós a entendemos e a praticamos. E hoje um tema muito relevante, muito importante para a vida do cristão e, consequentemente, para a vida da igreja: missões. Então, o nosso tema hoje são as missões, a igreja e o cristão. E para falar desse assunto, nós trouxemos um convidado especial, um amigo pessoal, eu tenho esse privilégio de chamá-lo de amigo, o pastor Chum, pastor da Igreja Metropolitana de Alphaville, né, professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e do Seminário JMC, também envolvido com o movimento Perspectivas. E eu vou parar por aqui porque o currículo dele é muito grande e a gente está com pouco tempo no programa hoje, né? Então, eu quero dar as boas-vindas e boa noite para o Chum. Tudo bem, Chum? Tudo bem, boa noite, Léo. Graças a Deus, obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Então, aqui, sem mais delongas, né, a gente tem sempre um assunto muito importante e pouco tempo para tratar. Vamos começar já direto com as perguntas. Chum, o que são as missões? Né, porque muitas vezes a gente fala em missão na igreja, nós vivemos um contexto onde esse termo já é mais comum, mas, infelizmente, muitas igrejas no Brasil ouvem essa expressão e muitas vezes não sabem o que essa expressão significa. E de que forma, né, uma vez que nós devemos viver para a glória de Deus, de que forma as missões estão relacionadas com a glória de Deus, com a adoração a Deus? O que as missões e Deus têm a ver um com o outro? Há uma grande confusão com o termo missão ou missões, porque ele virou um nariz de palhaço onde qualquer um pode usar, ou seja, acaba que tudo é missão hoje em dia. Então, existe uma grande confusão na definição do que é realmente missão, e eu diria que missão tem que começar na grande comissão, onde Jesus fala para que nós fôssemos para fazer discípulos em todas as nações, né? Então, esse é o ponto de partida. Infelizmente, muitos têm confundido missões, Léo, com ação social, por exemplo. Isso é uma questão bastante confusa, porque quando a gente sai para a rua à noite e vai levar marmitex para os moradores de rua, por exemplo, isso é missão? A resposta é não, não é missão. Porque essa é uma atitude de caridade, essa é uma atitude de misericórdia. É uma demonstração de amor ao próximo. Exato. Que Jesus nos incentiva a fazer, que é dar um copo de água. Mas isso não pode ser chamado de missão, porque missão tem a ver com fazer discípulos de todas as nações, sendo enviados para esse propósito. E o que nos ajuda a entender, então, o que é missão é da perspectiva da adoração. Então, missão existe porque não existe adoração. Isso aqui é a famosa frase do pastor John Piper, né? E eu creio que é por aí que a gente tem que começar. Então, nós estamos levando as pessoas a adorarem a Deus. Então, quando eu levo um prato de comida para o mendigo, ele vai passar a adorar a Deus? Talvez, mas creio que o discipulado é fundamental, porque Jesus disse de fazer discípulos, porque na medida que nós evangelizamos alguém, ele aos poucos vai se tornando discípulo, ele vai aprendendo a orar, a ler a Bíblia, a se tornar um cristão, a adorar a Deus em culto público. Então, esse é o ponto fundamental, porque Deus, o final de toda a história, na consumação, Deus vai ser adorado por todos os povos, tribos e nações. E infelizmente, nesse exato momento, a grande maioria da humanidade não está adorando a Deus, não está vivendo para a glória de Deus. E para que isso aconteça, então, nós precisamos, com essa missão, né, esse propósito claro, que é de fazer novos discípulos, ou seja, eles são crentes, eles são pessoas que, a partir do momento que se convertem, vão ter o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai conduzir a vida da pessoa para que ele viva uma vida cristã genuína e poder adorar a Deus. Então, essa é a finalidade de missões. Então, há uma grande confusão hoje sobre o que é missão, mas eu diria que esse tem que ser o ponto de partida, o que Jesus falou,
é a perspectiva doxológica, né, onde a adoração é o fim de todas as coisas. Então, quando a gente olha para essa ideia, né, dessas confusões que tem no tempo atual de ação social, né, a ação social ela pode estar conjugada com uma ação principal de fazer discípulo, aí ela faz parte de uma missão, certo? Ela nunca será o motivo principal da missão. Né? E aí, pegando essa frase do John Piper, né, então, de forma resumida, as missões existem porque faltam adoradores. Ainda existem adoradores que Deus elegeu, que ainda não estão dentro do aprisco. Exato. Essa é a ideia. Exato. A questão da ação social, muitas vezes, tem sido usada como aquela ação para abrir a porta para a evangelização, né? Mas, olha só, a pessoa está morrendo de fome, é claro que ele vai querer comida. Aí você vai lá, leva uma cesta básica, leva comida. Então, eu queria, aproveitando aqui, falar de Jesus para você, tal. Então, eu acho que acaba sendo... claro, a gente tem que fazer essa ação, mas acaba sendo aquela coisa... um pouco, como é que eu vou dizer, usar isso, né? Usar a fome da pessoa para falar de Jesus. Meio que usar como isca. Como isca. E eu acho que isso é uma coisa que a gente... É bem controverso isso, tá certo? Mas a gente deveria tomar cuidado para que a gente não atropele as coisas aí, né? Mas o ato de você ter as ações de misericórdia é, em si, um ato de misericórdia, um ato que todo cristão deveria exercer na sua vida. Agora, quando nós estamos falando de missão, quando você começa a confundir, mas fazer ação social junto com missão não é o mais importante, seria o certo? O problema é que sempre quando você tem uma ação como essa e o trabalho de evangelizar, sempre a ação acaba sendo prioritária, acaba ganhando destaque. Ganhando mais espaço. Ganhando mais espaço. As pessoas se lembram apenas disso, olha, eu recebi isso, tal. Então, creio que acaba acontecendo da evangelização, não só ficar para um segundo plano, mas às vezes completamente esquecido. Então, esse é um resultado muito negativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Claro que quando a gente faz missão, vai para uma viagem missionária, tudo isso é muito importante e essencial. Mas, nessa questão da definição, a gente tem que focar na adoração, fazer adoradores, fazer discípulos. Da forma como Cristo definiu. Isso né? que está na Bíblia, sim. E Oxum, você acha que esse entendimento equivocado está relacionado com aquela compreensão para a maioria das pessoas que têm algum conceito de missão, de que missionário é somente aquele que vai para a África, por exemplo? Você acha que existe a confusão, essa confusão gera esse entendimento? Olha só, provavelmente os nossos telespectadores já ouviram falar da expressão você é um missionário, todos somos missionários, né? Mas essa é uma expressão também, a meu ver, equivocada, porque quando todos são missionários, ninguém é missionário. E agora, imagina a pessoa que estudou, fez teologia, fez todos os cursos, ele se preparou durante, às vezes, 10 anos, e chega lá no campo, ele vai ter que até passar mais 10 anos para começar a entender, a aprender a falar como os nativos falam. Então, a forma de pensar. A forma de pensar. Então, são 20 anos de especialização para um cara que deixou o seu país, deixou os seus familiares e vai para lá. E aí você coloca no mesmo saco o crente que no dia a dia está sendo sal e luz, o crente que no dia a dia está evangelizando. Está sendo testemunha, né? Exato. Então, o termo mais correto é falar que todos nós somos sacerdotes. Aí sim. Então, lá no meu trabalho, eu posso ser um sacerdote, porque a palavra sacerdote, uma outra tradução, é ponte. Então, a ponte entre Deus e as pessoas do seu trabalho que não são crentes, é você é o sacerdote ali. Então, usar o termo missionário, todos somos missionários de forma muito indiscriminada, assim, eu vejo que é negativo. Não denigre, mas diminui um pouco esse trabalho tão importante, fundamental, que é dos missionários em tempo integral, daqueles que estão fazendo esse trabalho. Agora, eu creio que o que nós precisamos, sim,
E está na moda um termo chamado missional, né? A ideia de que, olha, todos devem participar ali de alguma questão na missão, mas isso também estaria dentro dessa discussão toda, tá, Léo? Mas simplesmente nós precisamos entender que sim, missão é uma coisa muito específica para que nós, então, levemos o evangelho, a adoração, o fazer discípulos, em lugares onde não há esses adoradores, em lugares distantes. Agora, no meu local, onde eu estou, isso tem que acontecer diariamente, sim, isso tem que acontecer em todos os lugares, sim, no trabalho, onde as pessoas estão. E aí, Shun, como você falou, né, as missões são um assunto muito específico, né, demanda aí uma preparação específica e tudo mais. E como que foi, então, o seu processo de envolvimento com missões? Isso sempre foi realidade na sua vida? Em que momento ela entra? O que você fez nessa jornada sua? Missões, para mim, Léo, foram algo que eu nasci, né, com isso na família. Meu pai é missionário, meu tio é missionário, meu irmão está se preparando para ser missionário. Então, todos nós temos um pouco disso na família, nós vivemos missões na família. E desde criança mesmo, eu e meu irmão, eu lembro que a gente ia domingo de manhã, chamava todos os meninos ali, as crianças da rua para ir para a escola dominical, né? E então, aos poucos, Deus foi me levando para o ministério. No ministério, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era organizar viagens missionárias, levando jovens, adolescentes, os adultos também, em geral, para que conhecessem a realidade do campo, pudessem ali cooperar com missionários que estavam ali. Aquelas viagens que nós chamamos de viagens curtas, né, de 1 semana, 2 semanas, até às vezes 1 mês. Mas essa tem sido a minha experiência e participação. Só que Deus foi me conduzindo para as questões acadêmicas. Então, eu pude estudar mais sobre missões, me especializar nessa área. E hoje eu estou ensinando alunos, futuros pastores nos seminários e pastores que já são formados, estão no ministério, para que possam se engajar mais no trabalho missionário, eles pessoalmente e as suas igrejas. Então, para mim tem sido realmente abençoador poder exercer esse papel de despertar as pessoas para as missões. Eu vejo que esse é o meu grande chamado, e Deus, quando a gente faz o trabalho que Deus coloca a gente para fazer, Ele nos treina para fazer aquilo, ele faz com que nós amemos o que nós fazemos, e tem sido um tempo maravilhoso poder ensinar, compartilhar, e estou aqui também, né, conversando com você sobre missões. Exatamente. Chu, então, a gente viu que as missões, elas consistem, né, a parte essencial dela é o fazer discípulos, né, seguindo a ordem de Cristo na grande comissão, depois em Atos ali, capítulo 1, né? A gente vê então que as missões elas são necessárias porque ainda faltam adoradores a Deus, né? Da famosa frase do John Piper. E a minha pergunta para você agora é o seguinte: uma vez então que eu compreendo corretamente o que são as missões, né? Eu entendo a perspectiva correta de discipulado, de evangelização, discipulado, certo? Com a relação de adoração a Deus. Quando eu entendo isso corretamente, qual é o impacto que essa compreensão tem que trazer para a minha vida como cristão, e qual é o impacto que essa compreensão correta tem que trazer para a vida da igreja? Certo. Vamos lá. Então, quando nós pensarmos da seguinte forma, se no mundo atualmente existem 7 bilhões, indo para 8 bilhões de pessoas no mundo atualmente, né? E nós teríamos aí no mundo cerca de 1 bilhão aí de crentes, né? Em todos os lugares, todos os países. Então, se cada crente falasse para 7 pessoas em sua vida, evangelizando essas pessoas, o mundo seria alcançado, todo o mundo já teria ouvido falar de Jesus. Claro que a conversão não depende da gente, mas todos, a resposta é não. Não. É não. Por quê? Porque em muitos países, em muitos lugares, as pessoas estão isoladas e não conhecem a Cristo. Ou seja, em certos lugares, um cristão está ali a 1.000 ou 2.000 quilômetros de distância
daquelas pessoas de um grande grupo, de uma grande cidade ali, né? Então, é necessário esse envio para que esses que não têm a possibilidade de ouvir, os crentes aqui estão evangelizando na sua rede de contatos. O que é excelente. Exato. Agora, isso não é missão, isso é evangelização. Vamos colocar os termos corretamente. E se cada crente fala de Jesus para 7 pessoas, mesmo assim, não vai alcançar os 7 bilhões, porque eles estão longe. Ou seja, a palavra missão vem de enviar, vem de envio, apostelo, né? Apostólico significa isso, apóstolo. Então, ele precisa ser enviado e é uma igreja que vai enviá-lo. Então, quando um missionário, ele é enviado com um propósito, essa missão de levar a adoração aonde não existe, a igreja está por trás. Então, imagina só o impacto disso. Você cresceu lá com o seu amigo ali como adolescente na igreja, como jovem, na UPA. em todos os departamentos, e aí de repente esse cara tem um chamado e vai para missões. Imagina o impacto para a igreja. Cara, eu estou com você, eu vou orar por você, eu vou te apoiar. Porque o missionário que vai, ele é extensão daquela igreja lá naquele local. É como se fosse o embaixador. É o representante lá. Exato, é representante. É a presença daquela igreja, por exemplo, na China, na Índia. Então, olha só a dimensão disso. Claro que isso é impactante para a igreja. Claro que isso é algo que causa uma grande alegria para as pessoas e também uma responsabilidade muito grande. Mas esse impacto, ele sempre é positivo. Então, o crente, ele vai ser mais motivado a evangelizar aqui, vendo o missionário levando, às vezes, crianças pequenas para lugares perigosos, para lugares distantes, ou até para lugares quando você fala secularizados, os filhos dos missionários. Então, esse impacto, ele sempre vai ser muito positivo, né, para a igreja local. Então você falou assim, do impacto de quando existe uma vocação despertada na igreja, né? Então, surge alguém ali e isso vai dar um impacto positivo. Mas uma outra coisa que eu gostaria que você complementasse aí nessa questão do impacto é de que forma, quando eu entendo missão como igreja e como cristão, o que eu devo fazer, então, a partir disso? Né? Então, eu entendi. Então, eu como um crente, um membro de uma igreja, ou então eu como um pastor, um presbítero, né, um líder da minha denominação, uma vez que eu entendi o que é missão, de que forma isso impacta e quais são os passos que eu tenho que tomar, então? Existe, por exemplo, biblicamente, se a gente for pegar, a gente está falando muito de definição conceitual, termos bem definidos, né? Existe uma igreja que não faz missões? É possível essa ideia de igrejas que não são missionárias? Claro, Léo. Infelizmente, né, a participação das igrejas no trabalho missionário tem sido muito baixa. Então, a grande maioria das igrejas estão ocupadas com as suas programações, com os seus eventos internos, e infelizmente, nem no orçamento, nem tempo, e muito menos no coração, há esse envolvimento com as missões, especialmente com as missões transculturais, né? E eu vejo que essa é uma crise muito séria, porque a igreja perdeu a sua identidade. Porque missões, o problema é que muitos consideram algo acessório, algo que você pode fazer, é um opcional. É um opcional. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que missões é algo fundamental. Imagina uma mesa, né, que falta ali uma das pernas, ele vai cair, ele vai ser bambo. Então, da mesma maneira, uma igreja que não é missionária, não tem esse fundamento ali, eu arrisco dizer, ele está sendo descaracterizado como igreja, né? Quando ela não participa daquilo que o Senhor, né, quer que participe. Né? Que Ele ordenou que participe, exatamente. Então, imagina, eu ouvi uma ilustração, né? Tem um pastor que ele não gosta, né, muito de esportes e tal,
mas a esposa é uma esportista, né, maratonista e coisa do tipo. E aí a igreja onde eles frequentavam iam fazer lá uma meia maratona, uns 5 quilômetros assim de corrida para arrecadar fundos para algum trabalho da igreja. Bom, esse marido, por amar a sua esposa, o que ele fez? Ele pegou um tênis emprestado e foi correr junto com ela, né? Apesar dele odiar, né, maratona e corrida e esporte. Olha só. Então, essa ilustração é para a gente entender, olha, Deus se importa com missões, né? Se ele deu a ordem, né? Se Deus se importa com missões, está no coração de Deus missões, eu não vou me importar, né? Então, esse é um ponto fundamental se nós amamos a Deus, né? Onde estarão os nossos pés e as nossas mãos servindo a Ele. Aí destoa, né? Destoa do discurso que eu professo a minha fé, né? Destoa essa realidade. Então, Chum, pensando nisso, né? Eu creio que uma das coisas que a igreja pode fazer aí para as missões, a partir do momento que ela começa a compreender, vamos pensar uma igreja hipotética que não tem envolvimento com missões, né? E pela graça de Deus, ela está aqui nos ouvindo hoje, te ouvindo, e ela começa a ver a importância das missões, né? E eu creio que um dos primeiros passos, e aí você pode falar se concorda ou não, talvez seja trabalhar para despertar vocações. Né? Isso é possível? Como isso pode ser feito? Né? De que maneira que a igreja pode trabalhar? Porque eu lembro, aqui eu contar um pouco da minha experiência bem rápido. Você estava comigo no dia, né, quando a gente foi falar com o pastor Ival, e eu falei para ele, pastor, estou entendendo que Deus está me chamando para o campo. A resposta dele foi, graças a Deus, você está sendo resposta de oração nossa, para Deus levantar pessoas na nossa igreja. Né? Então, como que uma igreja pode trabalhar para isso, para despertar vocações? Tá. Vamos lá, por partes, né? Antes de falar das vocações, em primeiro lugar, a igreja precisa se envolver com missões, e é uma coisa muito simples. Basta, na sua própria denominação, na nossa denominação, nós temos uma agência missionária, pedir ali essa lista, orar, né, por algum nome e fazer ali uma pequena parceria financeira, de intercessão. Então, pode começar dessa maneira. As crianças podem enviar cartas para os filhos de determinado missionário e trocarem correspondências, né? Então, esse envolvimento, ele começa bem pequeno, com pequenas coisas, mas o que é fundamental, eu diria, é um púlpito missionário, né? O que eu digo púlpito missionário? Não é ter um culto de missões uma vez por mês, uma vez no ano, uma conferência de missões uma vez no ano, ou todo santo domingo falar de missões, não. Mas se você olhar para os textos bíblicos que os pastores pregam, os pastores têm que olhar para o texto bíblico e ser fiel ao texto bíblico quando aparece ali nações, todas as famílias, tribos, até os confins da terra. E muitas vezes você prega um sermão, fala daquilo lá e deixa de lado as nações, os confins da terra, na parte ali que está na Bíblia, está naquele texto. Então ele precisa fidelidade bíblica, ser fiel ao texto que ele está pregando. Então, dessa maneira, quando a palavra, a autoridade da palavra é estabelecida e a palavra está dizendo faça missões, vai ser um tanto natural as vocações serem despertadas. Então, eu creio que outra questão importante, já entrando agora nas questões das vocações, são viagens missionárias. É no meio de viagens missionárias também que nós percebemos que há um grande número de jovens e pessoas que acabam tendo esse despertamento missionário, né? Então, participar, organizar viagens. Você pode, de carro, 1 hora de São Paulo, existem comunidades ciganas, existem ribeirinhos aqui no litoral, indígenas por perto, existem várias oportunidades de servir numa viagem de curto prazo. Então, as igrejas deveriam organizar, sim, essas viagens, levar os seus jovens. Ali vai ter, sim, também, creio, esse despertar. Mas o fundamental seria também as famílias, né? Então, se na cultura daquela igreja, né, as pessoas ouvem lá
que um jovem entrou numa grande universidade, num curso importante, todo mundo vai bater palmas, né? E aí um outro vai falar, não, agora tem um despertamento missionário, eu quero ir para missões, para tal lugar. Aí aquela choradeira, começando com a própria família, né? Que desgraça. Então, percebam que o maior obstáculo, às vezes, acaba sendo a própria família, né? Que não quer deixar o filho ir embora para longe. Então, existem uma série de questões aí, mas a vocação ser despertada nas pessoas, olha só, é uma marca da vitalidade da igreja. Uma igreja que é espiritual, uma igreja que é sólida, uma igreja que é saudável, vai ter vocacionados, né, sem sombra de dúvidas. Esse é um termômetro espiritual muito importante. Então, quando a igreja de Pinheiros aqui, né, eu pude, alguns anos atrás, participar de um pouco disso, e você vê os vocacionados aparecendo. Nós tínhamos, numa época, 20, 30 ali, né, nesse grupo, e trabalhávamos com eles. Então, você vê ali justamente esse termômetro de saúde da igreja, né? Então, eu creio que isso é fundamental, esses passos que eu citei. Tem um negócio interessante que você comentou, né? E eu tenho falado isso um pouco tenho participado mais do departamento infantil agora, né? Eu tenho conversado com os professores. Essa ideia de nós criarmos os nossos filhos para serem, em primeiro lugar, bons cristãos, e não, em primeiro lugar, para serem bons profissionais. Porque um bom cristão, naturalmente, será um bom profissional, se essa for a vocação que Deus deu para ele. Exato. Né? Porque pelo fato dele ser cristão, ele vai fazer para a glória de Deus. Né? A lógica, você não precisa nem ir muito longe, a lógica já te levou. Certo. Né? E muitas vezes você vê nos próprios pais essa resistência. E o que eu acho muito interessante é que eu tenho batido muito nessa tecla de pensar biblicamente. Então, quando um pai fala, eu não quero que meu filho seja um vocacionado, eu não quero que meu filho seja um missionário, ele está, em primeiro lugar, falando para Deus que ele sabe a melhor maneira de cuidar do filho dele. É como se necessariamente, né, os sofrimentos que ele passará como missionário não são necessários na vida dele. Ou como se ele ficasse debaixo da minha asa, ele não sofreria dessa forma. Né, como se Deus não soubesse cuidar daqueles que ele chama e envia. Isso, às vezes, é muito gritante. Quando a gente para pensar nesses termos, as pessoas agem sem perceber. Né? Então, isso acho que é algo bastante importante de ser trabalhado, inclusive, né, desde o departamento infantil. Exato. Né, a gente tem feito isso aqui nas lições, né, essa ideia tanto de evangelização, né, como assim, olha, Deus pode chamar para ser igual foi Paulo. Né? Então, Paulo foi chamado para até os confins da terra. Né? Paulo foi onde o evangelho ainda não tinha sido pregado, né, onde nenhum outro apóstolo tinha passado. Né? Então, a gente tem buscado trabalhar isso, porque é importante que a gente tenha essa consciência formada, né? Isso vem uma cosmovisão bíblica, né? E aí uma vez assim que essas vocações começam a aparecer, elas são despertadas. Como que deve ser? Porque como deve ser a preparação de um vocacionado? Porque eu entendo quais são os extremos que podem acontecer. O cara fala assim, missionário não precisa de preparação, é na cara e na coragem o Espírito Santo que conduz. A outra é o cara se perder na preparação, né? O cara se desviar do caminho que foi proposto, né? Mas como que o missionário precisa ser preparado? Se precisa ser preparado, de que forma que é essa preparação? Léo, em primeiro lugar, existe então o papel da igreja local e da família no discipulado desse vocacionado, para que ele, como cristão, seja alguém maduro, seja uma pessoa de caráter, né? E o que nós percebemos é que muitas agências missionárias para onde esses vocacionados são enviados para treinamento, para se tornarem candidatos, eles reclamam da baixa qualidade espiritual, de caráter, moral até, dos candidatos. Ou seja, era um papel da igreja que deveria cuidar da família, da igreja também, que deveria olhar com mais cuidado para os seus jovens. Então, em primeiro lugar, então, vem essa parte do discipulado. O discipulado tem que acontecer, ele deve ser cuidado pela igreja para que ele se torne essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Tá? A segunda questão é que
Se alguém tem uma inclinação a uma vocação específica para missões ou para o ministério pastoral, ele tem que entrar numa categoria dentro da própria igreja de vocacionado. E ali ele vai receber os olhares, porque a igreja vai confirmar se ele tem chamado ou não. Vai ser o chamado externo. Exato. Então, não é só o interno individual da sua própria convicção, mas a comunidade, a igreja, o corpo de Cristo tem que dizer, realmente você tem jeito, realmente você tem os dons, realmente... O seu testemunho externo está condizendo com aquilo que você está falando que está sendo movido a. Exato. Então, ele precisa declarar para o pastor, para a igreja, e ele precisa ser conhecido pela igreja como um vocacionado. Porque a partir daí o tratamento vai ser outro, a fiscalização, entre aspas, né, a prestação de contas, que é tão fundamental, que é um pouco ausente na nossa cultura, vai estar presente ali. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, a partir dali, seria, então, o treinamento específico que as agências dão, que o seminário dá. Então, cada pessoa, dependendo do seu chamado, ele vai poder trilhar um caminho de preparação, mas tudo isso de acordo com a orientação do pastor, de pessoas que entendem um pouco do assunto. Então, por exemplo, a pessoa quer traduzir a Bíblia, ele precisa de fazer um curso de linguística. A pessoa quer trabalhar com plantação de igreja, então ele precisa estar lá, né, fazer o treinamento específico. Então, da mesma maneira, então, esse seria então o terceiro passo. E a partir do terceiro passo, o quarto e último passo, seria ele ser enviado pela igreja local, né, para que ele então possa exercer o chamado para o qual ele foi levantado por Deus. E faz toda a diferença, né? Uma igreja está por detrás dele, faz toda a diferença. Porque dentro dessa caminhada, a gente tem entrado em contato com pesquisas, né, quando a gente vai ver a realidade do campo, e a gente vê que muitas vezes as pessoas acham que o missionário volta do campo por falta de dinheiro. Mas quando você vai lá para os números, o principal motivo não é falta de dinheiro. O principal motivo é falta de preparo, né? Preparo teológico, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que o missionário, e aqui a gente jamais quer desmerecer a obra do Espírito Santo, né? A gente entende, inclusive, que a obra do Espírito Santo vai te levar a capacitar a estudar melhor a Bíblia, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem isso, que como se o missionário ele é uma segunda categoria, né, que teve o chamado, envia logo e vamos ver o que vai dar, né? E aí, conforme for o resultado, vai falar assim, não, esse aí foi chamado mesmo, ou esse aí não foi chamado, né? Então, vejo que existe uma importância, né, nessa questão do preparo e, de fato, relacionado com a vocação específica, né? Eu creio que, nesse ponto que você levantou, né, é muito importante essa ideia de tradução da Bíblia, que é algo que é muito necessário hoje, né? Se a gente for pensar, acho que da última vez que eu olhei, era praticamente metade das línguas vivas ainda não tinha as escrituras traduzidas. Não, é menos, porque metade seriam as que têm porções da Bíblia, alguns livros, tá? Alguns pedaços. Então, ou seja, metade do mundo não tem nem sequer um versículo ali. Isso, não tem nada traduzido. Não tem nada traduzido. Então, metade das línguas vivas não tem nada, nem o João 3,16. Nada. Exatamente. Então, existe eu tenho até conversado com alguns amigos lá no seminário, tem uns 2 lá que tem mais talento para línguas, né? E eu falei, olha, considere seriamente esse trabalho, né? Porque não adianta você pôr um robô para traduzir. Né? A gente sabe que existe a questão da interpretação, as diferenças gramaticais entre as línguas, né? Todas essas dificuldades. E, Chum, uma outra coisa que a gente ouve relato, né? A gente às vezes não chega a ter contato tão de perto, mas tem algumas pessoas que confundem a urgência da missão com a falta de ir logo e sem se preparar de forma adequada. E muitas vezes nessa pressa, nessa urgência de querer ir, eles não se filiam a nenhuma agência, ou então eles não têm nenhuma igreja por trás. Você acha que isso é saudável, isso é bíblico? Existe missionário que não é enviado? Né? A gente pode falar nesses termos? Olha, eu diria que a pessoa tem um chamado,
individual, e ele pode sim fazer o trabalho missionário individualmente, como existe em muitos casos, mas realmente não é o ideal. Né? Realmente não é o ideal, porque se nós olharmos também para a Bíblia, vejam só, lá no livro de Atos, Paulo e Barnabé são separados e enviados pela igreja. O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando e jejuando, né? E ali, então, o Espírito Santo fala para enviar os dois. Então, há um padrão no Novo Testamento onde os missionários sempre estão ali debaixo da igreja. Né? Há esse envio. A agência é uma coisa nova. Né? Essa questão de agência missionária surge justamente porque a igreja não estava ativamente participando. Ela estava se omitindo. E estava se omitindo no trabalho missionário no século XVIII, XIX ali, né? Então, ela surge de uma necessidade e de uma ausência da própria igreja. Então, por conta de uma falha da igreja, surge esse movimento de agências. Exato. Mas hoje, o trabalho missionário é algo tão complexo e tão difícil que ele requer um grau de especialização que as igrejas já não conseguem acompanhar, o know-how, a experiência. Por exemplo, se alguém, como é que vai conseguir os vistos? Se alguém tem alguma situação de emergência, estourou uma guerra, como é que ele vai ser evacuado, né? Evacuado é o termo. Então, as agências têm todas essas estruturas, logisticamente falando, financeiramente falando. Então, hoje é necessário esse casamento fundamental entre igreja e agência para que o envio aconteça. Agora, alguns vão só com a agência sem uma igreja. Isso é muito negativo do aspecto do cuidado, do aspecto da ligação. Então, obviamente, ele pode ter igrejas parceiras, mas uma igreja que envia faz toda a diferença para a prestação de contas, para o cuidado pastoral, porque muitas agências têm o programa de pastorear os missionários, mas nada como a própria igreja. Né, a igreja para chamar de sua. Para chamar de sua, exatamente. É a igreja mãe que a gente fala, né? Uhum. E aí, Shun, quando a gente olha então para essa realidade, de que maneira a igreja e o cristão eles podem se envolver nas missões? Porque muitas vezes o que eu já ouvi foi o seguinte: Léo, a gente pode até ter vontade, mas não cabe no nosso orçamento. Eles imaginam que necessariamente você tem que pôr ou um alto volume financeiro, né? Muitas vezes ele acha que é algo tão distante que ele não consegue fazer. Né? De que forma a igreja e o cristão podem fazer parte dessa missão? Porque não é necessariamente só indo. Né? Tem os que são separados e vocacionados, como a gente falou aqui, para ir, mas tem os que não são. Né? E como que eles se envolvem nessa grande obra de Deus? Claro. Atos 1:8 fala que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, o testemunho tem que acontecer em todos esses lugares. A maioria vai ficar na Jerusalém, vai ficar testemunhando ali, mas outros têm um chamado para testemunharem na Judéia, irem para outras regiões do Brasil. Alguns vão ter o chamado específico de irem até os confins da terra, mas é o chamado da igreja. A igreja é chamada para cumprir ali Atos 1:8. Então, quando alguém da igreja ele é enviado até os confins da terra, toda a igreja está indo junto com ele. Então, esse é um ponto fundamental. Em termos de valor financeiro, existe até um estudo, Léo, que aponta uma soma, né, ideal de investimento da parte de cada crente. Existe um número. Sabe que número é esse? Uhum. Se cada crente desse R$10 por mês para missões, R$10, nenhum missionário ficaria com falta de sustento. Nenhum. R$10, só isso. R$10? R$10. O que você está me falando é o seguinte, que menos que um McDonald's. Menos que o McDonald's. Eu acho que no preço que está o McDonald's, 1/3 de uma promoção lá, de um combo do McDonald's. É R$30 o McDonald's. Então, 1/3 é o suficiente. No mês, é o suficiente. Por cristão. Por cristão. Se cada crente fizesse isso, financeiramente não teria problema. Mas a grande necessidade do missionário, além, finanças, é claro, é importante, mas é realmente ter aquela certeza que
tem pessoas lá orando por ele. Tem pessoas lá, né, ligando, né, trocando e-mails, mensagens, tendo essa comunhão cristã, que é tão importante, porque no campo missionário, a coisa que mais dificulta é a solidão. Né? É a solidão. E a igreja, estando atrás, acompanhando, tendo esse relacionamento, isso é o que é mais necessário, o que ele mais precisa. Eu estava lendo hoje o Diário de Simonton, né? E eu estou vendo aquela parte que ele chegou no Brasil e ele já passou um ano de que ele está aqui no Brasil, né? O missionário americano que trouxe o presbiterianismo para cá, né? E ele começa a reclamar, ele fala assim, como é difícil não ter irmãos para orar junto, como é difícil não ter irmãos nessa caminhada dos problemas do dia a dia. Eu fiz amigos, eu tenho pessoas com as quais eu saio, que eu janto, mas nada é igual um irmão na fé. Né? E eu achei isso muito interessante, isso ele fala em 1860, né? Por aí, né? E você trazendo essa realidade, né? Então, mas, Chum, então você falou assim, ó, pelo menos o envolvimento financeiro, eu creio que, veja, R$10 hoje em dia, para boa parte da população, ela não é um montante relevante no orçamento mensal. Para algumas pessoas isso pode ser, mas não é esse o ponto. Né? Então, existe a possibilidade, né, de envolvimento financeiro. Até porque se a gente for pensar nesse momento que a gente vive de crise, com a variação cambial, muitos estão passando por dificuldades, né? Muita gente esquece daqueles que estão lá, né? A gente olha para o câmbio aqui, muitas vezes a pessoa preocupada assim, vai ficar caro para eu comprar não sei o quê, né? E muitas vezes os missionários estão lá, né? Como que você vê de que forma a igreja poderia atuar, o cristão poderia atuar diante dessas realidades de exceção, né? Olha, eu falo isso para os missionários também. Quando o missionário chega numa igreja para pedir ajuda financeira, que é a parceria, muitas vezes ela acaba acontecendo de uma forma inapropriada, a meu ver. Né? A pessoa chega e pede sem nunca ter tido um relacionamento, sem conhecer quem é a pessoa. Então, eu creio que o fundamental é esse relacionamento. Então, quando há esse relacionamento prévio, claro que, olha, nós queremos te apoiar, queremos, né, te ajudar financeiramente, assim por diante. Da mesma maneira, em momentos de crise, a pandemia apresenta a crise financeira muito grave, mas em outros momentos também, quando há esse relacionamento, olha, nós tivemos um acidente, o nosso carro quebrou, ou tivemos que fazer uma cirurgia emergencial, etc. E quando há esse relacionamento, você não precisa nem pedir, né? Porque a igreja vai se mobilizar. Olha, aconteceu isso com o nosso missionário, vamos, né, fazer uma oferta, arrecadar uma oferta especial, e isso vai ser tão natural. Né? Isso vai ser uma coisa tão que sai ali de coração mesmo, com gratidão. Então, é fundamental, eu diria, esse relacionamento. Né? Então, quando isso acontece, a igreja sabe quem são os missionários, sabe quem está ali e sabe das suas necessidades. Então, eles realmente vão dar de coração, realmente. Não vai pesar no bolso de forma alguma. Né? Não vai ser aquela coisa que você dá só para desencargo de consciência ou qualquer tipo de oferta um tanto forçada, né? Não, vai vir do coração quando há esse relacionamento. Vai cumprir o resumo da lei, né? Por amor a Deus e por amor ao próximo, né? Chum, quando a gente pensa nessa questão, a gente sabe, né, talvez isso não seja claro para todo mundo, hoje em dia, quando a gente pensa em missão transcultural, nós, como brasileiros, né, a gente vive num país, sempre a promessa de futuro, né? A gente nunca vira realidade. Os projetos eles acabam sendo caros, né? E isso independente da realidade. Parece que qualquer continente que você vai, ele é um projeto caro, né? E como que uma igreja que ela tem dentro da sua realidade, vamos pensar uma igreja numa cidade mais do interior, de um estado talvez menos rico que São Paulo, né? Ela tem um vocacionado despertado,
Aí muitas vezes vai chegar lá a conta, porque o projeto é a família do missionário, mais a estrutura eclesiástica que ele vai montar, né? O salão para ele poder fazer as reuniões e tudo mais. E essa conta pode assustar num primeiro momento. Sim. Né? Como que uma igreja de porte pequeno, dentro de uma realidade menos próspera que o estado de São Paulo, por exemplo, como que uma igreja pode se mover para fazer com que isso aconteça? Né? Porque muitas vezes essa pessoa que está lá no interior, ela não tem contato com diversas igrejas, não tem diversas igrejas que a conhecem. Né? Como que isso pode ser colocado em prática? Tá. Essa questão financeira sempre acaba pesando muito para o missionário, levantar parceiros, mas missão não se faz com dinheiro, mas sim no poder do Espírito Santo. É isso que Atos 1:8 diz, né? Então, Deus, ele vai conduzir todas as coisas para que não falte esses recursos. Se você olhar para o testemunho dos missionários, sim, eles passaram por perrengues financeiros, mas se você perguntar, faltou alguma coisa, eles sempre vão responder na hora certa, Deus sempre mandou, né? Deus sempre mandou. O grande problema está no coração da gente, né? A ansiedade, né? Então, projetos, sim, são caros, mas ao mesmo tempo, eu acho que o pior obstáculo é aquele sentimento de vira-lata que muitos aqui, né, no nosso país nós temos, porque tudo que é de fora é melhor, né? O europeu, o americano que é melhor e nós não. Sendo que o Brasil, ele é um país riquíssimo. O Brasil, ele tem bênçãos para compartilhar de forma grandiosa, né? O mundo, os países do mundo são realmente paupérrimos. E olha só, você levantou a questão do Brasil ser o país do futuro e da promessa. Eu vou mais longe ainda. O Brasil continua nessa situação econômica, né? Sempre patinando, né? Foi quase lá, né? E morre na praia, por quê? Eu diria, é por causa da igreja. Deus, no estalar de Deus, pode resolver o problema econômico brasileiro, né? Mas por que, então, tanta dificuldade? Por que o povo sofre tanto? É porque a igreja brasileira, ela está tomada pela teologia da prosperidade. Mesmo aqueles que se dizem fiéis, têm a teologia da prosperidade ali, né? Em algum nível. Então, uma coisa bem clara é essa, né? Quando nós valorizamos a educação e a carreira dos nossos filhos em detrimento à sua genuína fé, o seu amor pelo Senhor, pela igreja. E quando um filho fala que eu tenho vocação para se tornar missionário, aquela é a maior tragédia, está aí, né? O desastre da família. Está aí o desastre da família, está aí a teologia da prosperidade ali, clara, né? Então, se as igrejas brasileiras se tornarem mais e mais missionárias, sabe o que vai acontecer? Deus vai derramar bênçãos materiais para o nosso país. Eu acho que, se a gente olha para a história, todos os países que estiveram à frente, liderando o trabalho de missões em algum momento, foram nações riquíssimas, mas sempre casou com essa época. Mas sempre consequência dela aí. Sempre quando você vê, então, o declínio das missões, a economia também daquele país, daquele continente também vai para o buraco. E há essa relação e dependência, ao meu ver. Então, imagina, se a igreja vive num país, se o Brasil, né, subitamente Deus mandasse bênçãos materiais, econômicos, assim, de repente o salário mínimo vira 5 vezes... 5 mil reais. 5 vezes do que é hoje, coisa do tipo, nas igrejas vai se tornar um verdadeiro show de horrores. É só carro importado na garagem, no estacionamento, cheia, armário. As mulheres fazendo desfile de modas na igreja, com bolsas e vestidos caríssimos, vai ser isso. E a solução, a salvação para a economia brasileira, para o Brasil, para as igrejas, é missões. É a igreja realmente entender que essa é a sua natureza, essa é a sua ele precisa entender. É a essência da igreja ali. Que essa é a essência da igreja. Isso é uma coisa que
na Coreia do Sul, né? Exato. Uma realidade que a gente viu na Coreia do Sul, né? Uma igreja forte, saudável, missionária e uma economia sólida, né? Exato. Não que seja esse o motivo da gente fazer, mas a gente sempre vê uma correlação. É uma correlação quase que sempre assim. E a gente falou disso essa semana aqui, teve um programa sobre amor ao dinheiro. Né? Enquanto nós tivermos, quando o nosso amor estiver no dinheiro, a gente vai deixar de fazer muita coisa que Cristo pediu para a gente fazer. Né? Então vai estar preocupado com isso, com que carro que eu troco, com que não sei o quê. Chum, agora vamos pensar, para ir caminhando para o final, vamos pensar no cristão, no crente, individualmente. Então, eu sou crente numa cidade, qualquer que seja do Brasil, a minha igreja não pensa em missões, o meu pastor não pensa em missões, a minha liderança não pensa em missões. O que eu individualmente posso fazer pensando nessa realidade? Então, quando eu olho para a minha igreja, de que forma eu posso agir individualmente, visando influenciar a igreja e me envolver corretamente com missões? Eu diria, seja esse chato, né? Lá vem de novo o chato que vai falar de missões de novo, né? Seja esse chato. Creia que Deus está te despertando para você ser realmente alguém que vai mobilizar o seu próprio pastor, a sua própria igreja. E às vezes é necessário essa pessoa. Deixa eu dar um exemplo disso, né? Uma das nossas igrejas aqui no Brasil, da nossa denominação, é a igreja que tem ali a maior arrecadação, né? Uma das igrejas aqui no nosso país, né, tem a maior arrecadação e, ao mesmo tempo, é a igreja que mais tem missionários transculturais. Eu sempre tive essa curiosidade. Como essa igreja começou a se envolver tanto com missões, né? Eu creio que o fato dessa igreja ser tão economicamente próspera, que a maior arrecadação tem a ver justamente com essa igreja ser missionária, né? E aí eu sempre tive essa curiosidade, até que eu encontrei a pessoa responsável por isso. Era uma irmãzinha que há 30 anos atrás ouviu uma mensagem sobre missões transculturais e povos não alcançados, e essa irmã, que já era uma mulher assim, de Deus, ela fazia trabalhos em presídios femininos, a casa dela chamava os vizinhos, as pessoas para fazerem cultos, e dali nasceu uma igreja. Então era essa mulher de Deus realmente, crente, e aí ela tem esse despertamento. Ela pede ali para os líderes, eu quero uma salinha para a gente ter um lugar para orar por missões. E ela foi ignorada nesse pedido, ela manda de novo esse pedido e é atendido. Ela escolhe a segunda melhor sala localizada e ali ela começa a mobilizar pessoas há 30 anos atrás para orar por missões. Só isso. E aí... Só entre aspas, né? E aí, o resultado depois de 30 anos é isso que a gente vê nessa igreja. Uma irmã que foi lá, insistiu, né? E o fruto disso nós vemos hoje. É algo maravilhoso. E aí, pensando nessa pessoa, então, que vai ser a chata, que vai levar recursos para a igreja a respeito do assunto, que vai querer orar, que vai querer levar tema para a EBD, esse tipo de coisa, que dicas, Chum, que recursos, onde que ela pode procurar material, com quem que ela pode falar, o que ela pode pesquisar? Fala alguma coisa, talvez o Perspectiva seja algo para ser levantado. Sim. O movimento Perspectivas, ele também oferece um curso, e agora, por causa da pandemia, ele está no formato online, né? Inclusive, essa semana vai começar já a aula inaugural. Você pode assistir gratuitamente essa aula inaugural. E dá para se inscrever ainda. E dá para se inscrever ainda, né? Então, ele é um curso, eu diria o seguinte, eu fiz um doutorado em missiologia. Esse curso Perspectivas é um resumo disso, né? Todas as minhas leituras estão ali resumidas em alguns artigos, né? Os palestrantes são excelentes, são pessoas que vivem essa realidade. Então, não é apenas um curso, é algo que realmente vai revolucionar. Então, esse é um primeiro caminho aí, né? Um segundo caminho, eu diria, é ter contato com a agência nossa, a PMT. Eles têm também pessoas ali que podem, muito atenciosas, que vão poder instruir
em como fazer esses passos, como melhorar, como estudar. E também existe bibliografias missionárias que você pode também acessar, existem sites, existem portais, então tudo isso acaba então dando à pessoa na igreja local recursos para que ele possa mobilizar. Então, o Perspectivas, para uma pessoa que quer encontrar lá, né, o site na internet, como que ela faz? Perspectivasbrasil.com. Perspectivasbrasil.com. Isso. Se não der certo lá, ela errar alguma coisa, procura no Google, que o Google vai dar uma redirecionada. Então está em tempo de se inscrever, Claro, né? sim. Maravilha. Então, Chum, para a gente, eu sempre falo que conversa com pessoa boa passa rápido, né? Já passou o tempo aqui nosso. Qual que é o recado? Você quer dar uma mensagem final para a igreja, para o povo de Deus? O que você quer falar para eles a respeito aí, para resumir a conversa ou um encerramento com chave de ouro seu? Eu diria o seguinte, a coisa mais importante é você ser um adorador verdadeiro, é você ser um crente verdadeiro, porque antes de falar em missões, seja um adorador, né? Seja alguém que ama o Senhor, que tem ali naquele momento de culto e adoração ao Senhor. E o culto não é só no domingo, mas todo dia, na presença dEle, tenha isso como o prioritário na sua vida. Quando isso estiver bem, saudável, a intimidade, a espiritualidade estiver ali presente, missões vai ser apenas uma consequência, né? Então, todo movimento missionário ele é precedido por um avivamento. Então, eu diria, seja um adorador em primeiro lugar, né? Essa é um primeiro conselho. Em segundo lugar, ore, né? Compreenda o que é essa questão de missões. Faça o curso Perspectivas, realmente vale a pena. Assista vídeos também, né, sobre missões. Então, existem vários recursos aí que você pode buscar. Seja um intercessor, seja esse chato na sua igreja, mobilize pessoas. E se você tem vocação, não enterre essa sua vocação. Tá? Vá atrás, busque, ore. Então, esse é o meu recado final. Deus abençoe. Obrigado. Então, estamos chegando ao fim de mais um Direto ao Ponto. Vocês perceberam aqui a ausência do nosso querido pastor Nilson. Ele está ausente porque hoje nasceu a Valentina, né, a filha do Nilson e da Fernanda. Se você puder, orem por eles. Graças a Deus estão todos bem e saudáveis, né? Motivo de grande alegria para a nossa igreja, para o nosso coração, esse acontecimento. Então, Chum, mais uma vez, obrigado pelo convite. Manda o nosso abraço lá para a igreja, né? Cedendo o seu tempo, que é valioso. E, meus irmãos, fiquem com Deus. Não se esqueça, esse programa vai ser reprisado, ele vai ser editado e ficar no canal. Divulgue, se inscreva, curta e divulgue os nossos vídeos, né, esse programa Direto ao Ponto, para que as igrejas se envolvam cada vez mais em missões. A grande obra que Deus tem feito ao redor do mundo. Fique com Deus e bom final de semana. Até mais.